Shalom, shalom, mulher de Deus, mulher de fé. Você tem que lembrar que o Senhor diz a seu respeito. Você é vitoriosa, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aceite, porque é isso que o Senhor tem para você. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional, capítulo 22 do livro de 2 Reis. A gente vai já começar essa leitura, mas antes eu quero te convidar para a gente orar, dar aquele bom dia para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus, querido, amado Espírito Santo. Estamos aqui para te ouvir, te obedecer. Fala conosco nesse dia, em nome de Jesus. Tira todo empecilho, tudo, Senhor, toda distração, toda mentira do inimigo, tudo que ainda resta do mundo aqui dentro de nós. Tira, Espírito Santo, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, te ouvir com clareza, te entender e te obedecer. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos aqui então, capítulo 22 do livro de 2 Reis. O livro da lei é encontrado, aleluia, né? Nós temos aqui esse livro da lei, é a Bíblia. Bom, vamos lá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, era de Boscate, e ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Minha gente, que lindo ler isso, viu? Que lindo ler isso. Um rei, né, que ali não se desviou dos caminhos do Senhor, que inclusive teve ali o exemplo de Davi, é comparado também como Davi, né? Que obedeceu ao Senhor, e que assim seja para mim e para você. Vai dizer, olha, essa daqui é minha filha, e ela, assim como Davi, também respeitou a lei do Senhor, ouvia e obedecia a Deus. Que maravilha! Então Josias, ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, inclusive foi um dos últimos reis de Judá, né? A gente viu aqui que ele tinha 8 anos e ele passou 31 anos, é isso? 31 anos em Jerusalém reinando. Vamos aqui, versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias, 18º, ele coisou com 8 e 18, 26 anos. Então, com 26 anos, faz conta aqui também, é matemática, é importante, ó. Porque com 8 anos ele começou a reinar. Então, com 26 anos, né, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou um secretário a Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Bom, Josias está preocupado aqui com 26 anos, ele começou a fazer a reparação no templo do Senhor, né? Ele começou ali a querer cuidar do templo, e ele estava aqui preocupado com o pagamento da galera. Então ele tinha uma comissão e estava fazendo isso. Ó, versículo 6. Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e além disso comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo, mas eles não precisarão prestar perdão. Eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu, e o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. E assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens aos sacerdotes Ilquias, Aicã, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que está
está escrito a nosso respeito. O que acontece? Eles estavam ali reformando o templo e acharam o livro da lei, né? O livro das palavras do Senhor, que era o quê? O Pentateuco, lembra? Os 5 primeiros livros, aquele que Moisés relatou, que Moisés escreveu. Então a gente vê Gênesis, a gente vê Êxodo, a gente vê Levítico, enfim, são os 5 primeiros livros, Números. E que, quando ele leu isso, ele ficou abismado. E ele disse, com certeza os nossos antepassados não fizeram isso, não leram isso, não respeitaram isso, nem Manassés, nem Amon, nem ninguém. E agora a ira do Senhor deve ser grande sobre nós. E aí tinha um conselho espiritual e ele mandou para esse conselho espiritual o que deveriam fazer, porque agora ele estava desesperado. Ele leu aquilo e ficou, meu Deus, essa é a verdade, olha como nós estamos, e olha como diz para estarmos. Eu imagino quando ele leu Êxodo 28, né? Tem livro de Levíticos, e tem fala das leis, né? Das promessas do Senhor sobre as bênçãos e maldições. Então imagina o desespero dele quando viu aquilo, né? Versículo 15. Ela lhes disse, né? O conselho. A gente parou aqui? Não. Versículo 14. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibó, Safã, Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Gente, o bairro Novo de Jerusalém. Gente, eu quero ver a Nova Jerusalém no céu, mas eu também quero ver a Nova Jerusalém aqui, porque você sabe que tem a Antiga Jerusalém e a Nova Jerusalém. Aqui tá falando um bairro Novo de Jerusalém, né? Mas eu quero ir lá. Lembra da cidade de Davi? Vamos lá, vamos lá, em nome de Jesus, vamos lá. Ela lhes disse, ela profetiza, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Diga ao homem que o enviou a mim, que assim diz o Senhor. Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, e eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Então imagina, né? A gente termina aqui o capítulo 22 do livro de 2 Reis, quando Josias encontra ali o livro da lei, quando ele lê, quando ele se desespera, quando ele leva aquilo para o conselho espiritual e a profetisa fala para ele a resposta do Senhor. Olha, é verdade, eu falei e eu vou cumprir. Ninguém obedeceu e adoraram outros deuses e vai ter sim desgraça sobre todos vocês. Porém, você, rei Josias, que se humilhou diante de mim, que eu vejo o seu coração quebrantado, que você se rasgou ali diante de mim, você vai ter paz nos seus dias. Não se preocupe, eu vou trazer paz para o seu reinado. E ele foi o último rei de Judá, né? Então, assim, Josias, ele andou, a gente viu logo no início, né, como Davi, ele tinha um coração com o Senhor, e é assim que eu e você devemos fazer. A gente descobriu a verdade, a gente descobriu o livro da lei, então vamos ali cumprir em nome de Jesus.